Tem que baixar mesmo. Boa noite a todos, né? Hoje o texto selecionado é Paciência e Segurança. Efetivamente, não te será possível deter as vítimas de precipitação. Aqui é alguém que clama intempestivamente por melhores dias, sem despender o mínimo esforço para alicerçá-los. Ali é o amigo que desiste da tolerância e se desequilibra no espinheiral da irritação. Além, é o pai que exige a regeneração imediata de um filho que ele próprio entregou à dissipação e à leviandade por muito tempo. Mais interessante é o doente que reclama a própria cura em poucos dias, acerca de moléstia determinada que o aflige, para a qual ele próprio organizou campo adequado em vários anos de menosprezo a si mesmo. Com todos esses casos que se mostrem incursos nesses quadros da pressa, a traduzir-se em perturbação. Lembrar-te-ás, porém, de que a ansiedade só por si não serve a ninguém. A aflição inútil quase sempre apenas consegue mentalizar alucinações suscetíveis de piorar quaisquer problemas, já de si mesmo, graves e complicados. Em qualquer percalço dessa ordem, observa os padrões da natureza. A árvore não dá frutos sem habilitar-se no tempo para isso. Por mais que um homem vocifere, reclamando a luz do sol num hemisfério, onde o relógio aponte a meia-noite, reconhecerá, obrigado a esperar pelo amanhecer. A lâmpada, para inflamar-se, deve ajustar-se à voltagem, e uma criança, por mais prodígios de inteligência dos quais forneça testemunho, só atuará com responsabilidade quando o tempo lhe acrescente a madureza. Em quaisquer circunstâncias, conserva a serenidade da paciência para que te sobreponhas às dificuldades e impactos inevitáveis do sofrimento que comparece no caminho de todos. Age e constrói sempre, mas não te esqueças de que, se não consegues estabelecer a harmonia e a segurança no íntimo dos outros, podes claramente guardar a calma e a compreensão por dentro de ti. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, do livro Algo Mais. Que linda mensagem, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, mentalizando a imagem de Jesus, ouvindo essa música no fundo. Relaxar o pensamento, serenar o coração e agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui todos, encarnados, desencarnados, juntos, para ouvirmos esta palestra, que a nossa companheira gentilmente saiu do seu lar e veio à nossa casa. Somos gratos, Senhor, por esta oportunidade, por esta bênção. Pai, em teu nome do Mestre Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos este momento de aprendizado desta noite. Assim seja. Então, hoje, tem minha colinha, porque a minha memória não é mais a mesma. A Maria Alves da Silva, né? Veio aqui ao centro, saiu de Bauru. Qual casa você frequenta lá? A Eurípides Barçanufo. E veio falar para nós rumo à regeneração. É um período de grandes transformações, né? Então, o espaço é todo seu, somos gratos por sua presença. Fique à vontade. Aqui? Fica aqui.
Boa noite a todos. Vou colocar aqui, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Mas neste momento, que alegria estar aqui, Garça, pelo convite do Luiz, né? Estar retornando a Garça depois de 2 séculos, amém? Né, Luiz? Mas é muito gostoso estar com vocês. Você já estava casado naquela época, Luiz? Quem? Você? Já. Olha. Você esteve no CEPAC. Né, mas há muitos séculos atrás eu estive aqui. Né, Luiz? Aí eu perguntei se ele estava casado já naquele período. Então, olha, muitos anos de casamento, hein? Estou no segundo. E hoje é dia dos namorados, né? Esse é viúvo do primeiro casamento. É? E aí, ó, tem uma do lado de lá e do lado de cá, coisa mais linda, né? Muito bom. Pessoal das redes sociais, nossa boa noite. É uma satisfação estar com vocês. A gente queria nós temos, mas esse mundo não muda logo? O que será essa regeneração? Eu estou esperando que eu entre nesse mundo regenerador. Mas será que a gente merece? Será que nós estamos preparados para isso? Afinal, o que é esse novo mundo? Que são mais superiores, seja na tecnologia, seja na legislação, seja de prova e expiação. Todos nós, independente do país em que estamos, nós vamos, se for do nosso merecimento, mas todos vamos um dia para um mundo regenerador. Ou seja, para estar na nação, vai nascer lá nos Estados Unidos, a senhora vai nascer lá na África, né? A outra vai nascer lá no Japão. Por isso que o Brasil será coração do mundo, porque daqui vai sair as raízes e vai, então, implantar o espiritismo dentro dos outros países, entenderam? Porque o Brasil será o coração do mundo, não é agora, como a gente interpreta de forma errada, é no futuro. Quando cada um de nós que compreendemos melhor o espiritismo, a gente for plantar em vários países essa doutrina. E aí, a missão. Estaremos preparados para essa missão. Mas a Terra, ela caminha, então, meus irmãos, para um mundo de regeneração. E com base nisso, nós temos o livro do Divaldo Pereira Franco, que é intitulado No Rumo do Mundo de Regeneração. É um livro onde ele traz o seguinte, 3 aspectos. O primeiro, a influência dos espíritos, sejam esses espíritos superiores ou inferiores, em nós. Segundo aspecto, o porquê houve a famosa e já tão esgotado assunto pandemia-19, do Covid, que agora já é Covid-20 alguma coisa, cada vez aumentando, né? E terceiro, como que vai acontecer essa regeneração? Então, tudo isso está no livro do Divaldo, de 300 páginas, mais de 300 páginas, vocês já leram? Procurem ler, porque é um livro maravilhoso, é do Manuel Filomeno de Miranda. Então, conta o Divaldo Pereira Franco que ele estava, certa feita, antes daquele período, porque o livro ele nasceu juntamente ali com a epidemia do Covid, e ele diz que soprou aquele clarão, segundo o Manuel dizendo a ele, e com esse clarão, o que queria dizer? Que a espiritualidade estava atenta e estava preocupada com o que estava acontecendo aqui na Terra. Todos vocês assistiram o filme ou leram o livro Nosso Lar. Não é possível, não é? Quem não tem o livro assistiu o filme. E vocês se recordam no final, aquela preocupação, aonde o Nosso Lar, na cidade de Nosso Lar, houve aquela concentração de todos os ministros dialogando em preocupação, porque o Nosso Lar, nesse momento estava acontecendo a guerra aqui, e aquela preocupação, todos eles se uniram em oração, em vibração, e aquela dificuldade em manter o padrão da Terra, porque Deus não quer a guerra.
Deus não quer a destruição. A espiritualidade não quer nada disso. Que bom seria se nós pudéssemos evoluir sem haver necessidade do sofrimento, não é? Sem haver necessidade de tudo isso, de uma doença. Não que Deus coloque, mas somos nós que a introduzimos aqui pelas nossas ações, pelos nossos atos. Então, naquele momento lá de nosso lar, eles estavam preocupados com a terra, porque iria haver uma imensidão de desencarne, de crianças, de idosos, de pessoas. E chegariam ao nosso lar e precisavam de trabalhadores para receber essas pessoas. E precisavam também de trabalhadores para a vibração. Para a vibração. Olha como que é importante nós aprendermos a lidar com o nosso cérebro, com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Porque a espiritualidade precisa. E nós precisamos aprender a nos harmonizarmos, a dominarmos o nosso eu, a nossa mente. E da mesma forma, quando aconteceu a pandemia, a espiritualidade, esse soprar do clarão, como se fosse um olho muito intenso no mundo espiritual, da mesma forma aconteceu com a pandemia. A espiritualidade preocupadíssima conosco, porque nós, com a nossa vibração, com os nossos erros de conduta física, conduta mental, o que nós fizemos? Nós trouxemos toda essa energia negativa para o planeta. E quais são os erros, Maria? Porque eu não fiz nada. Será que a gente não faz? Só estarmos em casa e não nos importarmos com ninguém? Só de estarmos em casa e ficarmos pensando em assistir pornô todo dia, ou ver filmes violentos, ou ficar pensando em falar mal dos outros, tudo isso gera energia não sutil. Tudo isso gera energia não sutil. Ninguém está dizendo para sermos, mas nós estamos tentando nos conduzir a errar menos, a ter uma sintonia melhor. E isso no mundo espiritual, porque quando nós vibramos, a nossa energia vai, se estende. Isso aqui não existe para o mundo espiritual, parede, só existe para nós. Ela vai. Se a gente pensa negativamente para alguém, ela vai, essa energia. Se a gente quer que a pessoa se destrua, ela vai para a pessoa. Se a gente, nossa, tudo vai. Então a nossa sintonia errada, que enfrentamos até hoje, mas estávamos enfrentando doenças emocionais gravíssimas, como a depressão, que é a doença do século, né? Que é a doença dos jovens. Quem tem filhos sabe disso. Os jovens, a maioria, todos eles têm depressão, a maioria deles se sentem angustiados, querem ficar no quarto escuro o dia inteiro, lá. Não pode falar nada, que tudo não está bom. Tem tudo e nada está bom. É a doença emocional. É aquele período muito suicídio de jovens de 13, de 14 anos, querendo desistir da vida, se ainda nem viveu. Não é? E a gente pensa que é absurdo, mas é a doença da alma. A doença da alma assolando a humanidade. Os carnavais, na época, brincando com o nome de Jesus Cristo. Acho que vocês se recordam, não é? A figura do demônio castigando Jesus, e Jesus vestido de homoafetivo. Não temos nada contra a homoafetividade, nada. Nós somos espíritas. Nós devemos respeitar o outro, mas não precisamos colocar Jesus dessa forma. Que falta de respeito é esse com a figura do Cristo? Os espíritos inferiores das trevas querendo destruir cada vez mais a imagem de Jesus Cristo em nós, fazendo com que a gente esqueça do Mestre, do valor
ele sempre teve para nós. Da transformação, que é o exemplo do maior Espírito, que esteve e está conosco e nunca nos deixou. Então, por isso que vem neste livro de Valdo uma abordagem sobre isso, sobre as necessidades nossas da transformação. Por quê? Porque nós estamos enfrentando dificuldades, e ainda hoje todos nós enfrentamos dificuldade mesmo. A gente enfrenta em casa. Muitas vezes a gente não tem nem 10 reais no bolso, não é? Às vezes não tem nenhum, né? Tem nada. Nem 10 centavos. Não tem nada no bolso. Muitos não têm comida. Aquela alegria. Não tem família. Não tem emprego. Tem a vontade de ter objetivos, que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Então a gente precisa retomar a nossa alma, né? A gente precisa retomar esse vigor. A gente precisa voltar a estar com Jesus, porque Ele está conosco sempre. E ali, em João, capítulo 14, está assim, uma passagem que todos conhecem. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, disse Jesus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Muitas moradas. Sejam as moradas aqui, nossa galáxia, além, porque tem outras galáxias, moradas no mundo espiritual, né? Que uma delas que a gente conhece é o nosso lar. Não existe só o nosso lar. Existe um umbral também, que é uma morada construída pela mente daqueles que desencarnam dessa forma. Mas é uma morada passageira. Então há muitas moradas na casa do Pai. Só que nós estamos morando aqui na Terra. Agora, esse é o nosso lar. A Terra, com esses 193 países, e a gente está aqui no Brasil. E a gente precisa dessa transformação. A gente precisa dessa mudança. Mas como é que nós fazemos para compreender o que eu preciso fazer? E para eu estar próximo aos espíritos, aos bons espíritos, porque eu já sei que eu posso ser influenciada por bons e por maus espíritos. Todos nossos irmãos, nós, depois desencarnados, mas com uma característica boa ou ruim. Somos nós, não é? Depois que desencarnamos. Se eu sou boa, continuo boa. Se eu sou ruim, vou continuar ruim, vou reencarnar até progredir. Essa é a lei. Mas no Evangelho está assim. Os bons espíritos, eles só dão assistência àqueles que possuem humildade e boa vontade. Os bons espíritos só dão assistência àqueles que possuem humildade e boa vontade. Será que eu possuo? Ou eu acho que eu possuo humildade? Ou eu finjo que sou humilde? Porque a humildade não significa o que eu visto. A humildade significa aqui, no meu coração. Será? Por que eu não estou tendo a assistência dos bons espíritos? Por que será? Espíritos inferiores. Porque eu ainda sou inferior. Vou ter mesmo. Isso faz parte aqui do nosso planeta. Mas eu preciso caminhar para melhorar. Caminhar para melhorar. Diz ainda o Evangelho, segundo o Espiritismo, que quem possui orgulho dentro de si, não consegue com que os bons espíritos estejam caminhando conosco. Por quê? Porque somos reeducandos. Vejam bem, meus irmãos, se nós estivermos com um grupo de reeducandos, né, que são as pessoas que cometeram um delito dentro da justiça, a maioria de nós, a gente não quer estar junto, né? Fala, vou ajudar de longe, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não. Por que não? Porque, de repente, não bate os mesmos objetivos, né? Não bate as mesmas sintonias.
Porque eu não tenho um interesse no erro, eu quero melhorar, eu quero estudar, eu quero fazer outra. Minha sintonia é outra. Mas eu sou um reeducando. Uma reeducanda no orgulho. No orgulho eu preciso me reeducar. Então, como os espíritos bons vão estar comigo o tempo todo, se eu não estou me reeducando? Se eu não estou tentando? Mas eu falo que estou, mas não estou. Pisa no meu calo para ver só. Pisa. Eu não vou. Não vou. Eu, por exemplo, Maria Alves, ontem eu cometi um erro com uma pessoa. Aí eu estava pensando, hoje eu ainda vou passar na casa dessa pessoa que eu vou pedir perdão. Vai que eu desencarno amanhã, né? Não é por isso que a gente tem que rir. Se a gente pensasse assim, era ótimo, né? Não é mesmo? Mas eu vou passar, vou pedir, eu tenho que pedir, ué. E tem mais uma outra também que eu tenho que pedir. Eu tenho duas. Ai, não tem mais ninguém, pelo amor de Deus. Se aparecer mais alguém, meu Deus do céu, mas eu tenho que pedir verdadeiramente, né? Mesmo que no meu coração eu fale, nossa, eu estava certa, mas pera lá. De repente eu acho que eu estou certa, mas e naquilo que eu não entendi que eu estou errada? Porque quem me vê, a outra pessoa me vê como um espelho. E às vezes as minhas ações, as minhas palavras, pode acontecer de magoar aquela pessoa. Eu não quis, mas pode acontecer. E de repente eu fui grossa, de repente eu fui áspera, de repente eu me passei como uma pessoa soberba, vaidosa, enfim. Então, se houve uma rusga, eu tenho que acertar. Reconcilia-te com o teu adversário quando estiveres a caminho com ele. Aí o espírita fala assim, vai logo, que eu não quero voltar com você na encarnação. Não é assim? Mas bem que poderia, né? Se a gente pensasse, se a gente fosse conversar com uma pessoa de coração. Eu pretendo conversar de coração. Pretendo. Né? Porque, assim, graças a Deus, eu não tenho problema em pedir desculpa mesmo. Não tenho problema mesmo. Tenho outros problemas que eu ainda não cresci, não evoluí. Mas esse eu não tenho. Mas a gente tem que procurar fazer isso. Ver aonde é que está o meu orgulho, aonde é que está o meu erro, eu comigo mesmo, eu não preciso falar para o marido, não, para depois ele colocar nas redes sociais, não preciso contar, não. Eu comigo mesmo e com Jesus. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Por quê? Porque quando Jesus ele nos escuta através dos espíritos, né? Vem aquela chama gostosa, aquela vontade de mudar. E aí, meus irmãos, completando, como que é a influência negativa dos espíritos em nós? Veja bem, nós estamos falando do rumo para a regeneração. Vocês compreenderam, fazendo uma pausa aqui, um parênteses, que rumo para a regeneração precisa ter mudança? Porque senão não vai acontecer. E por isso que nós estamos enfrentando tantos problemas, que parece que a gente não aguenta mais de tantos problemas, resolve um, mal resolve, já vem outro. Meu Deus, quantas provas! Todos os dias, é um, é outro, não é? Não está assim? Nós estamos vivendo isso, né, amiga? Esse momento. Parece que, meu Deus do céu, de vez em quando tem que sair para ter um papo, senão a gente não aguenta. Tá melhor? Eu vou mudar para garço, então. É a água de garço? Eu vou mudar para garço, esse aqui tá melhor. No bairro dele tá bom. Nós vamos vir todos para casa dele. Pegar essa energia dele, ó. Não é? É isso aí, já que aqui tá melhor, eu vou mudar para cá. Mas a coisa não está assim? Por quê? Porque a gente pensa que vai ter algo bom, daqui a pouco, assim, nossa, agora deu uma sossegada, né? Daqui a pouco... respirar. Bomba de novo. É assim. E para a gente resolver. E as bombas, elas são, além de materiais, emocionais aqui, né? Que dói, que cala fundo, que não é fácil. Então, por isso que a gente tem que se aproveitar da doutrina, da energização, dos florais, que são excelentes para a gente, sabe, se aliviar. Para a gente ter aquela força para resistir. Por quê? Porque todo sentimento ele gera doença. Aí você começa a desenvolver doença. Então, mas os espíritos, como que eles influenciam em nós negativamente? Negativamente, a gente tem o exemplo lá do Cláudio Faria, do livro de André Luiz,
aonde quem conhece essa cena sabe muito bem. Ele estava no apartamento dele, de boa, vamos imaginar uma sexta-feirinha, beleza, sentadinha lá. Não, no caso dele não era sexta-feira, que sexta-feira já é dia de bebê, né? Não, mas era um dia da semana qualquer, para você ver a influência negativa, um dia da semana qualquer. Estava lá sentadinho, apareceu aí 2 espíritos entraram lá no apartamento, mas nem pede licença, né? Por isso que eu falo que a gente vive no Big Brother, ó. Entra, de boa, bate no ombro dele e diz, vamos beber? Aí a boca já seca, né? Ai, nossa, já, né? Isso que parece que era antes do meio-dia, gente. Que coisa. Vamos beber? E ele vai e pega um uísque. Começa a beber. Aí, 2 espíritos, por falta de um, né? O outro, bebe mais uma. Bebe de novo. Olha a influência negativa. Em nós. Por isso que a gente tem que ter domínio da nossa mente, padrão vibratório. Padrão vibratório. O que é padrão vibratório? É aquela vibração constante em uma linha só. Esse é o padrão vibratório. Como se consegue essa vibração constante em uma linha só? Através da prática do bem, através da prática do amor, através da renovação íntima. A gente vai conseguindo esse padrão. Porque aí o espírito que ele quer te induzir, ele pode até ir com você, mas ele não permanece. E você tem um padrão que ele não consegue penetrar. É a nossa defesa. São as nossas vibrações. Porque senão a pessoa bebe, vamos beber, vamos gastar mais, vamos brigar. Vamos brigar, vamos causar? Começa a causar coisas que não tem nada a ver. Vocês não percebem que quantas famílias são destruídas por algo absurdo? Culpa do espírito? Não, culpa nossa. Nossa. Porque nós que deixamos ser influenciados. Deixou a porta aberta, entrou. Então, precisamos fechar as nossas portas. E fecha-se como? Através da energia melhor, da melhora do nosso padrão. Através da prática do amor, da prática do bem, tudo isso que todo mundo já sabe. Não é? Influenciação positiva dos espíritos. Coisa boa! É isso que a gente precisa, né? Quando a gente vai dormir e a gente recebe ali uma intuição, meu Deus do céu, quantas vezes eu orei, acho que vocês também, não é? Meus espíritos me deu uma ideia, alguma coisa, uma sugestão do que fazer. Aí você acorda com aquela ideia que a gente nem imaginava. Os espíritos vêm e nos auxiliam. Aqueles que são responsáveis pela nossa encarnação. Aqueles que estão conosco vêm e nos influenciam ao bem. Influência positiva dos espíritos. No livro Mundo Maior, ali tem uma moça onde ela na encarnação foi uma moça que trabalhou muito, perdeu a mãe logo cedo, teve que cuidar da sua irmã, então ela não tinha tempo para pintar a unha, para fazer o cabelo, não tinha nada disso, nem dinheiro para isso. Aí não ficou aquela mulher bonita, né, elegante, toda viçosa, nada. Encontrou um rapaz que trabalhou junto com ele, ajudou ele a fazer a medicina, ele fez medicina, se formou, mas logo que ele se tornou doutor, o que ele fez? Ela não é viçosa, nem gostosa, né, nem bonita, tá com os cabelos tudo branco, não é, né, usa salto, né, não é do meu padrão, depois de ter me ajudado. Mas escolheu uma outra, que era o padrão que ele queria para apresentar para a sociedade, e disse a ela exatamente isso. Precisava dizer, né, gente? Poxa, só falava não vai dar, né? Não precisar humilhar, né? E ainda pisar. Poxa vida, né? Qual a consequência disso? Ela queria desistir da vida, porque ela o amava. Pensou em suicidar-se quando veio o mentor espiritual e a conduziu a um sono, onde ela se desdobrou, levou para o mundo espiritual e lá ela se encontrou com quem? Quem? Com a mãe. Né? A mãe que cuida sempre, a mãe que ama, a mãe que reestrutura, a mãe que abraça.
E ela disse, mamãe, eu quero ficar com você, porque eu não aguento mais ficar nessa vida difícil. Eu não aguento mais. Eu quero morrer. E a mãe disse, não, você volte, que você tem que continuar a sua missão. Logo agora que está acontecendo um aprendizado. Gente, olha isso! Quando a gente se desespera, e a gente fala, meu Deus do céu, será possível que não vai acabar isso? E vem os espíritos, aqueles que nos amam, continua, seja forte. Logo agora que está acontecendo um aprendizado, porque é nessa hora que a gente aprende. Só que a gente tem que saber o porquê. E é isso que a doutrina espírita nos oferta. Essa valiosa recompensa, esse poder valioso de saber o porquê. Porque se nós não sabemos o porquê, não tem fé. A fé não fica inabalável. Porque a fé tem que encarar a razão. E quando a gente sabe o porquê, a gente fica forte. A gente sabe, logo, logo isso acaba. Isso aqui é para eu me melhorar. Vou respirar fundo e vou seguir. Aí quando você encara dessa forma, gente, todo mundo já passou por isso, não é possível. O problema é se ameniza. Ele não acaba, não. Mas ele se ameniza porque você se torna maior do que ele. Que você entendeu. Aí, ó, passa rapidinho. Eis o aprendizado. E a mãe dela disse, volta lá e continua. Que forças você terá. Então é a influência positiva dos espíritos em nós. Porque aí Divaldo até cita no livro dele a questão do livro dos espíritos. Como que os espíritos nos influenciam mais do que a gente imagina, né? A todo momento. A todo momento. Só que cabe a nós escolhermos se essa influência vai ser positiva ou se essa influência vai ser negativa. Cabe a nós. Se eu passar a minha vida o tempo todo dormindo no quarto escuro, só pensando besteira, não me valorizando, não querendo nada, e pelo menos não ter uma força para reagir, eu vou só ter espíritos que vai ficar lá comigo, sugando a minha energia, me mantendo no escuro, me mantendo com angústia, tudo isso. Mas se eu, porque cabe a mim, porque Jesus, ele nos oferta a força, mas cabe a nós pegar ali na enxada, cabe a nós pegar nessa energia, segurar na mão e ir. O passo é nosso, é a gente que tem que ir. Aí sim, aí vem os espíritos e nos intui ao que fazer, nos intui a uma resposta que a gente precisa, nos dá até criatividade para mudar as coisas. A gente fala, nossa, como é que eu amanheci criativo hoje? Nada, foram os espíritos que nos ajudaram. A gente amanhece com força, né? Foi Maria de Nazaré, ó, que deu aquele impulso em nós. Que ela vem e nos impulsiona, nunca nos esquece, sempre nos ajuda. Aí, meus irmãos, na questão 795 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual que é o índice que dá para entender sobre um mundo melhor? Que índice é esse que qualifica o mundo para um mundo melhor? Qual que é esse índice? Como que se pode entender que o mundo é melhor? Porque, veja bem, hoje em dia, nós vivemos aqui na Terra e a tecnologia está aí, né? Nós estamos nos aproveitando da tecnologia aqui, ó, fazendo palestra aqui em Garça, o pessoal pode assistir agora, pode assistir depois, pode replicar essa palestra e a gente fica para prosperidade. Olha que beleza, né? Antigamente não tinha nada disso. Isso é a inteligência humana. Olha que beleza, o mundo evoluiu, cresceu. Antigamente não tinha nada disso. A gente pode comprar uma roupa, né? A gente pode fazer as nossas progressivas da vida, agora está evoluindo cada vez mais, olha que delícia. A gente pode voltar para o cabelo natural, que é chique hoje em dia, ficar com os cabelos brancos e passar o azul lá, que fica maravilhoso, não é? Volta para os cabelos cacheados, tudo isso é maravilhoso. Tem uma tecnologia da hidratação, das roupas, do corpo, os botox, tudo isso. Falando só de vaidade agora, hein? Tudo isso que é maravilhoso e a gente adora. Quem puder, que a gente use com moderação, né? Que a gente use com moderação. Mas fazer academia, fazer uma alimentação gostosa, o centro vai evoluindo, atende mais pessoas, atende de forma diferente, tudo. O mundo está prosperando cada vez mais.
né? A gente viu quantas vacinas foram feitas, né? Antigamente a vacina demorava 10 anos, agora não mais. Tudo isso, evolução, tecnologia. Mas é isso que caracteriza um índice importante para que esse mundo passe para o mundo de regeneração? O que vocês acham? É isso? Não, né? Não é isso. E os espíritos respondem. O índice é a moral. 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 O que é a moral? É nós, em resumo, amar. Ah, mas o que é amar? É tão fácil falar amar. Ah, eu amo minha família, olhe lá, né? Porque se pegarem no meu pé também, eu revido. Será que eu amo? E os outros? Qual que é esse índice? Esse índice, ele se refere a algumas coisinhas que está aqui, ó, na resposta, para que não seja perdido nada. Olha só, onde exista menos egoísmo. Aí o mundo é um mundo melhor. Porque o índice da moral se refere a tudo isso. Menos egoísmo. O que é meu, mas eu não preciso ser egoísta. Eu posso dividir para que todos possam crescer. Não significa, nós não estamos falando nada de comunismo, a gente está falando de moral. Moral. Onde eu faço um curso e eu estudei, poxa vida, eu queria tanto que você também estudasse. Eu não sou egoísta, não quero só para mim. Né? Aonde eu tenho uma casa, eu consegui, poxa vida, vou ajudar a outra pessoa os caminhos que ela possa chegar até lá. Portela fala, né, disso. Exatamente. O conhecimento, ele não pode ficar engavetado. Exatamente. Então, quem tem o conhecimento tem que passar. Exatamente. E isso faz o progresso do mundo. Porque vai progredindo, o mundo vai progredindo. Por isso que a gente tem o conhecimento, tem que passar. Tudo isso, não ser egoísta. Menos cobiça e menos orgulho. Ai, tudo que a gente tem, né? A gente fica cobiçando as coisas dos outros, a gente fica cobiçando o outro. A gente quer o outro para nós. Né? A gente quer ser como o outro e não como eu sou. Eu tenho que aprender a me valorizar como eu sou. Eu tenho que gostar de mim como eu sou. Não importa se eu estou com excesso de peso, se eu não estou. Eu sou assim. Eu tenho que me amar desse jeito. Quero me transformar? Se transforme. Mas gostando de você a partir do exato ponto que você é. Porque senão gera depressões. Ei, mas você se gosta, né? Olha, eu vou falar, você sabe, né? Os melhores frascos, os menores frascos são os melhores perfumes. E os piores venenos. Isso que pega, né? Cuidado. Sabia? Fica quieto. Onde os hábitos intelectuais e morais sejam maiores do que os hábitos materiais. O que é isso? Aquilo que ela falou, do ensinamento do filósofo, do ensinamento do Cortella, do ensinamento que a doutrina traz para nós, que a filosofia espírita traz para nós. Porque o espiritismo, ele não é só uma religião, ele também é uma filosofia de vida. Para nós nos mudarmos. Mais atos intelectuais e morais. O que é? Gente, usar esse cérebro que Deus nos deu, que tem muito aqui para a gente desenvolver, para a gente aprender e colocar à disposição da sociedade. É o ato intelectual aonde eu uso ele, uma vacina, para melhor a internet, enfim, para tudo que diz respeito à intelectualidade. Uso para o positivo. Não uso o meu intelectual para armas, para poder destruir, para poder fazer uma bomba biológica, nada disso. Mas para o progresso da sociedade. Mais atos intelectuais e morais. Morais, sedes bons, né? Sedes justos, sedes, aqui que ele fala, benevolentes. Benevolentes, compreenda o outro.
Bom não significa ser bonzinho, né, amigo? Bom não é ser bonzinho, porque o bonzinho é passado para trás. Jesus disse: sejam mansos como as pombas, mansos. Mansidão, mas astutos como a serpente. Põe lá o dedo nela para ver se ela não vai te picar. Astutos, espertos. Não vamos confiar em todo mundo. Não é? Porque tem pessoas que se fazem de bonzinho, vem aqui, pega uma comida, entrega uma comida, dá um negócio e ele quer te passar a perna, quer te roubar, quer te fazer um monte de coisa. Então temos que ser astutos, porque senão também nós não ensinamos o outro. Astutos sem maldade, né? Astutos sem maldade. Então, e que mais ele fala assim, ó? Onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade. Onde se desenvolva a inteligência com maior liberdade, meus irmãos. Liberdade de ter inteligência. Não é aquela inteligência onde a gente não pode colocar no mundo, onde a pessoa inteligente só pode ir para aquele grupo. Por quê? Porque existe um outro grupo governamental, enfim, o que for, que não distribui aquela inteligência, não deixa para auxiliar a todos uma inteligência com liberdade, onde a gente possa falar com respeito e com liberdade. Isso é muito importante. Onde haja mais bondade, boa fé, generosidade, onde não haja preconceitos raciais e nem religiosos. Vocês viram outro dia que a pessoa foi pegar um Uber na televisão e aí eles estavam vestidos com a roupa lá de mãe de santo e o Uber foi embora, não quis deixar entrar? Que preconceito religioso é esse, gente? Nós ainda aqui, que absurdo. Todos somos iguais, não tem que ter preconceito de ninguém. Todos somos filhos de Deus. Jesus não colocou religião nenhuma. Ele não disse é o espírito, é o católico, ele não falou disso, ele disse é o amor, o respeito por todos. E o Espiritismo traz isso para nós, que a gente tem que respeitar a todos. Então, onde exista esse respeito religioso, e o respeito também do sexo, né? O respeito pelas mulheres, o respeito pelos homens afetivos, o respeito pelas escolhas das pessoas, o respeito pelo ser humano. É isso que é muito importante. E ainda ele fala onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo que não lhe falte o que é necessário. Então, um mundo que vai partir para a regeneração, é preciso que todos tenham o necessário, não o supérfluo. E nós vivemos em um mundo onde poucos têm o supérfluo, né? E muitos não têm o necessário. Nós vivemos em um mundo onde tem pessoas na rua, eu não consigo entender isso. Onde existem pessoas que passam fome, não dá para entender. Não é só, passam fome famílias inteiras. Aí lá na Amazônia, lá no Nordeste, em todos os lugares, não tem água, não tem comida, não tem nada para dar para os filhos. A gente não consegue entender uma situação dessa. Enquanto os muitos, tem muito dinheiro, cada vez se acumulando cada vez mais. Então, nós estamos ainda longe para a regeneração. Estamos longe. Porque quando vem essa leva da separação do joio e do trigo, vem através das doenças, vem através dos terremotos, vem através das enchentes. A gente agora, todo mundo está morrendo de dengue. Vocês já perceberam isso? Antigamente morria de dengue? Poucos, né? Então, o que está acontecendo, gente? Nós estamos vivendo esse momento de regeneração, transição. É o que está lá na Gênese, né? Na Gênese de Allan Kardec e na Bíblia, na parte da Gênese. Ou seja, é o fim dos tempos, é a destruição para a construção. Ninguém sofre sem precisar passar por aquilo. Mas, gente, pelo amor de Deus, se a gente puder amar um pouco, a gente não vai precisar passar por esse sofrimento todo, não é? Tão gostoso amar. Está ali no livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele fala assim, nossa, se as pessoas pudessem evitar, cabe a nós evitar tudo isso.
Evitar enfrentar essas dores. Imagina, gente, morrer lá sem ar. Imagina morrer numa enchente. Imagina um bueiro te levar. Imagina ser... Tudo isso é muito doloroso. É muito difícil. Tudo isso pela falta de poder respeitar o outro, de poder amar, de poder entender um pouco da mensagem de Jesus. E Jesus, o nosso mestre, ele deixou para nós o quê? Que ele iria, mas ele estaria sempre conosco e voltaria. Ele voltaria como ele nunca foi. Na minha opinião, nós sabemos, espírita, que ele nunca foi. Ele sempre esteve conosco. Mas o retorno dele se concretiza ali. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Que ali na Revista Espírita é colocado que o Espírito Verdade, quando Kardec chamou... dois espíritos da Sociedade Parisiense para confirmar, para saber quem é o Espírito Verdade, e os dois espíritos em reunião mediúnica séria, onde Kardec ele chamava, né, os espíritos lá para conversar, porque havia necessidade disso, com médiuns seríssimos e de respeito, eles diziam, estou vendo aqui, está aqui Santo Agostinho, está ali fulano, está o Espírito Verdade, ou seja, o Espírito Verdade foi confirmado pelas palavras dele, que é Jesus. Todos nós sabemos disso, que é Jesus. E Jesus conduziu Kardec à missão de fazer essa codificação, todo esse trabalho do estudo das mensagens dos Espíritos para colocar nos livros para a gente. E ele deixou lá aquela mensagem maravilhosa para nós, comprovando ser o Espírito Verdade. Ou seja, venho de outrora, como eu vim antes, nos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai o Espiritismo como eu o fiz antigamente, lá naquela época. Veio afirmar que nosso Deus, o Deus é bom, o Deus é verdadeiro, o Deus é bondoso. Ele não quer aniquilar a raça humana, ele não quer destruir o homem, ele não quer destruir a humanidade. Ele quer simplesmente que vocês amem uns aos outros, respeitem uns aos outros, vivos ou mortos, segundo a carne, porque a morte não existe. Mas que vocês também ouçam a voz, não mais dos profetas que se ouvia antigamente, mas a voz dos espíritos, que hoje trazem a mensagem para a purificação. Eu vos ensinei a doutrina divinal, disse Jesus, ali na mensagem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem está na Gênese, essa mensagem está na Revista Espírita. Eu vos trouxe a doutrina divinal. E o que vocês fizeram, ingratos, escolheram a porta larga, a porta da perdição, a porta do erro. Então, retornai. E ele fala para nós, espíritas, acorda, espíritas, amai-vos. Não compitam, não faça competição um com o outro. Ser palestrante não é ser artista. Ser palestrante é divulgar a doutrina, é amar, é levar o evangelho, é passar o conhecimento das pessoas para que sejam livres como você também quer ser. E é ser falível como todo mundo é. Amai-vos, espírita, e o segundo mandamento, instruí-vos. Ou seja, ame e estude. Não deixe nunca de estudar. E não deixe nunca de amar. Para que a gente seja melhor. Porque se nós, espíritas, se a gente não amar, como toda a humanidade, a gente não consegue dar o exemplo para as pessoas. Poxa vida, a Maria enfrenta tantas dores, a minha amiga enfrenta tantas dores, mas ela está sorrindo, né? O que é, né? É o amor, é a compreensão. Poxa, parece que ela é espírita, né? O que será que tem nessa doutrina espírita aí que não tem ali para eu saber? Hein? Que interessante, né? Porque ela age de forma diferente. Instruí-vos. Adianta a gente só amar e a gente não estudar? A gente não compreender nada?
A gente não entendeu como lidar com os nossos sentimentos, com essas energias dos espíritos, com a presença do mundo espiritual que é a todo momento conosco. Não adianta nada. A gente precisa estudar, a gente precisa se instruir. Eis a mensagem de Jesus Cristo para nós. Ele está presente conosco. E que o amor de Jesus se expanda cada vez mais nessa casa maravilhosa, com esses espíritos tão especiais aqui, com esses mentores espirituais que trazem a cura, que trazem a harmonia, que traz a paz, que traz a resignação, que a força esteja presente no coração de cada um. Cada vez mais. Muito obrigada, gente. Boa noite, que assim seja. Muito bem. Um chá de ânimo para nós, né? Muito obrigada, Maria. Né? Eu li o livro, fiz o estudo do livro, do Conhecendo o Espiritismo, né? Um livro assim que quem puder acessar lá o Conhecendo o Espiritismo, a Evelyn Freire traz o estudo desse livro no rumo do mundo de regeneração. Vale a pena para a gente compreender tudo que nós estamos passando e aceitar, né? Ter a aceitação e a humildade também de nos melhorarmos dia após dia. Não é fácil, né, gente? Não é fácil aceitar os próprios erros e nos corrigir, para nos tornarmos pessoas melhores para si e para o outro. Então, Maria, suas palavras vieram calar fundo no nosso coração, trazendo muito encantamento para a gente repensar. E é com o coração cheio de amor, de fé e esperança no Pai, no Mestre Jesus. Acreditar que nunca caminhamos sozinhos, apesar de todas as dificuldades pelas quais cada um passa. Dificuldade no lar, dificuldade emocional, tantos problemas, mas busquemos a Jesus através das nossas orações, dos teus ensinos, e graças ao Pai pela oportunidade, o conhecimento dessa doutrina maravilhosa que nos dá esse amparo e a fé no futuro. Neste momento, Deus, agradecidos por todas essas palavras que a Maria nos trouxe, por tudo de bom e maravilhoso que aqui estamos recebendo, pedimos a tua permissão, Pai, para iniciarmos a segunda parte da nossa noite, que é o socorro através do passe. Que cada um possa, no momento, se concentrar, rogar ao Mestre, aos benfeitores queridos, o auxílio necessário para os seus problemas e se propor intimamente com Jesus a se melhorar, a fim de que o socorro seja efetivo. Obrigada, Deus, e em teu nome pedimos a permissão para iniciarmos este momento do socorro através do passe. Assim seja.
Quem não tomou passe ainda? Só um minutinho.
Bondoso Pai, obrigada mais uma vez, Senhor, pelo auxílio concedido a todos nós. Obrigada aos benfeitores queridos, tão amorosos, que estão sempre dispostos a nos auxiliar. Obrigada por esta noite cheia de paz, de luz e de aprendizado, Senhor. Que possamos, ao retornar aos nossos lares, tudo aquilo que aqui vamos levar conosco, possamos refletir e nos transformar para o dia de amanhã e todos os dias de nossa existência. Pai querido, que seu amor se estenda sobre tudo que criaste, sobre o céu, sobre a terra, envolvendo a todos os vossos filhos com teu amor infinito, encarnados e desencarnados, e todos, Pai, que estão em busca do amparo, se sintam acolhidos. Em teu nome, em nome do Mestre Jesus, e da nossa Mãe Maria Santíssima, humildemente agradecidos, pedimos a permissão para encerrarmos as nossas atividades desta noite.